Dando uma recapitulada, pessoal, com relação à aula passada, nós determinamos, né, ó, para um esforço cortante aplicado, né, vai surgir um momento fletor aqui, ó, né, em função desse esforço cortante, de quanto? De P vezes X, ok? Então, pessoal, note que aqui nós conseguimos calcular a distribuição de tensões, né, utilizando o que a gente tinha já colocado em sala de aula, que é flexão pura, sendo que aqui o momento aplicado é P vezes X, ok? A partir dessa situação, vamos determinar as tensões de cisalhamentos em um plano horizontal, ou seja, um plano que, de acordo com aquela análise que nós fizemos com relação àqueles feixes, né, ó, nada mais é do que o cisalhamento que ocorre naquele plano, né, de uma peça tentar escorregar em relação à outra sujeita a uma força P. Beleza? Então, pessoal, se você for imaginar isso aqui, nós como fizemos muito exercício de flexão, vocês podem saber que para isso aqui estar em equilíbrio, o que é que vai acontecer? O somatório das forças em relação a x vai ser igual a zero, né, pessoal? Então, sempre quando a gente fez exercício em sala de aula, que trabalhou com a distribuição de tensão, a primeira coisa que a gente fazia é que o somatório das tensões tem que ser zero. É tanto que quando você flexiona uma peça, ela não tem a capacidade de ir nem para um lado nem para o outro. Então, o somatório das forças é igual a zero. Então, isso aqui está ok, ó. O somatório das forças é igual a zero. Ou seja, eu pegando essa distribuição de tensão, de compressão que está atuando na parte superior dessa viga, com a distribuição de tensão de tração que está na parte inferior, o somatório dessas duas tensões, ou seja, vou trabalhar como sendo uma carga distribuída, vai ser igual a zero. Ou seja, a força de compressão vai ser igual à força de tração. Então, o somatório das forças em X vai ser igual a zero. Sendo que essas duas forças geram o quê, pessoal? Um binário. E esse binário é exatamente o valor do momento aplicado. Isso a gente vinha trabalhando muito bem lá em flexão e vocês já sabem. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho que saber quais são as forças de cisalhamento, né, devido a uma flexão, ou seja, a força que está atuando naquele plano, naquele feixe, né, que a gente fez aquela analogia com relação à viga engastada, beleza? Então, pessoal, se eu pegar um elemento aqui nessa parte superior, pessoal, e trabalhar com o equilíbrio deste elemento, eu vou ter essa situação aqui, ó, presta atenção, ó, uma coisa bem simples. Aqui está o ponto A, aqui está a força P aplicado, e aqui no ponto C, aqui eu tenho uma distribuição de tensão, pessoal, note que eu estou trabalhando a mesma coisa, ó, dessa forma aqui. Ok? Então, aqui eu tenho uma distribuição de tensão em X, né, ó. Ah, professor, agora eu posso fazer o equilíbrio disso aqui. Exatamente, vamos fazer o equilíbrio. Então, para isso aqui estar em equilíbrio, o que é que tu vai ter que ter? Ó? Somatório das forças em X tem que ser igual a zero, ok? Ah, professor, somatório das forças em X. Mas peraí, professor. A única força que está atuando em X são a força proveniente dessas tensões. Porque eu quero trabalhar com força, é só multiplicar essa tensão pelo dA. Ah, professor, mas quem vai anular essa força, professor? Não estou entendendo. Pessoal, se essa força aqui é de compressão, terá que surgir aqui, entre aqueles feixezinhos, uma força H, de forma que essa força H terá que anular esse carregamento. Ah, professor, mas peraí. Quando eu chego aqui na horizontal, né, ó, na horizontal com a reta passando pelo centroide, né, também vai ter essa força H, mas quando eu fizer toda a integração de fora a fora, ou seja, da parte mais comprimida com a parte mais tracionada, o somatório dessas forças vão ser zero. Ah, professor, então estou imaginando que quando eu vou descendo aqui, que vai surgindo essas tensões, vai ter que surgir essa força H de forma que anule. Exatamente. E essa força H, ela está atuando na parte de interseção das plaquinhas lá, ó. Então, lá é a força que vai gerar as tensões de cisalhamento.
Ah, professor, estou entendendo. Então, se o senhor diz que somatório das forças é igual a zero, eu vou ter a situação aqui, ó. H, vou considerar tudo que tiver nesse sentido como sendo positivo, né, ó. Aí menos a integral de sigma x vezes 1 dA, ok? Ah, professor, tá bem, estou entendendo. E o somatório dessas forças tem que ser igual a quanto, pessoal? Tem que ser igual a zero, beleza? Lembre-se que na última aula nós encontramos o nosso sigma x, né, pessoal? Então eu posso reescrever isso aqui na forma H menos sigma x. Nós vimos lá, pessoal, que vai ser quem, ó? Px y dividido por I, ok? Vezes dA, isso vai ser igual a quem, pessoal? A zero. Ah, professor, agora estou entendendo. Perceba, pessoal, que o P vezes X e o I, eu estou trabalhando para uma posição qualquer. Numa posição qualquer, onde eu tenho um esforço cortante e um momento fletor. Isso para uma viga contínua, você sabe fazer o diagrama tanto de esforço cortante quanto do momento fletor. Então, você sabe os dois valores, está entendendo, pessoal? Então, eu posso trabalhar da seguinte forma, ó, H menos integral, não, deixa eu tirar primeiro os valores que são constantes, né, ó. Perceba, pessoal, que nesse caso o x é constante, porque eu estou admitindo, eu estou particularizando uma posição x, ok? Então vai ficar, ó, px sobre i vezes integral de y vezes dA. Isso aqui vai ser igual a zero. Perceba, pessoal, que essa integral de y dA é igual ao Q, que é o momento estático de área em relação à linha neutra. Então, pessoal, nós podemos desenvolver essa expressão e vamos encontrar H, ou seja, a força de reação entre as placas, né, ó, naquele feixe que a gente fez a analogia, vai ser igual a quem, pessoal? Px sobre I vezes Q, ok? Então, está determinada essa força através dessa formulação. Pessoal, isso aqui é muito simples. Nós podemos até trabalhar com a seguinte situação. Por exemplo, professor, se eu tenho uma viga e essa viga é uma viga em balanço e ela está sujeito a uma carga distribuída, ok? Então, note, pessoal, que eu consigo determinar o meu diagrama de esforço cortante, ó, diagrama de esforço cortante, que vai ser essa situação aqui, ó, tá vendo, ó? Onde o valor aqui vai ser igual a quem? A Q vezes L. Para uma distância L, o valor da reação aqui vai ser o quê, pessoal? A área. Se eu tenho um carregamento Q aplicado, a área desse carregamento vai ser Q vezes L, já que é um carregamento constante, ou seja, é um retângulo. Ok? Então, se eu quero saber qual vai ser o valor da força aqui, ó, nesse ponto, eu consigo achar o valor do esforço cortante. Tá entendendo? Ou seja, eu sei o valor de π. E essa posição vai ficar onde? Numa distância x, que eu vou particularizar. Então, eu consigo determinar qual vai ser o H em relação a essa situação aqui, ó. Nessa distância x, onde eu tenho o esforço cortante. Beleza? Então, perceba, pessoal, que se essa área dessa viga for um retângulo, ou seja, uma viga retangular, tá entendendo? Então, pessoal, esse H nada mais é do que, imagina aqui sendo uma linha neutra, né? Ó. Então, se eu quero saber qual é o valor do H nesse ponto aqui, ó, ou seja, a força que está atuando aqui, ó, em reação àquele deslocamento relativo entre essas placas, essa força H vai ser igual ao esforço cortante vezes essa distância que eu particularizei, né? Vezes o momento estático dessa área aqui, pessoal. Ó, presta atenção, ó, que vai ser essa área vezes essa distância da linha neutra até o centróide. Então, eu acho o valor de Q. E o momento de inércia eu já sei. Ah, professor, estou percebendo que quando eu vou descendo isso aqui, eu vou calculando os valores de H. E esses H vão se o quê?
vão ter vão se variando, vai variando, né? Ó. E perceba também que se eu quero saber qual é o valor de H aqui em cima, não tem momento estático de área, então ele é zero. Ah, professor, eu vou descendo e esse meu Q vai aumentando. Então, o que acontece? As forças de reação, as tensões normais provenientes de uma flexão, elas vão aumentando até chegar na linha neutra, onde vai ser o valor máximo. Olha que legal. Ah, professor, se na linha neutra tem os valores máximos, significa dizer que as tensões de cisalhamento lá são maiores. Exatamente. E olha que a vantagem como é a natureza é perfeita, porque na flexão onde é que se estão os esforços normais maiores, os máximos, mais distante da linha neutra. Então, note que aqui nesse ponto eu tenho as tensões normais máximas, mas minha tensão de cisalhamento é zero. Aí você vai descendo, essas tensões normais vão diminuindo e as tensões de cisalhamento vão aumentando, até chegar nesse ponto aqui, onde eu tenho as tensões de cisalhamento máxima. Por que as tensões de cisalhamento são máximas? Porque é o maior momento estático de área, pessoal. Note que o momento estático de área aqui vai ser maior, né? Muito embora eu tenha diminuído o meu braço de alavanca, mas a área aumentou. Então, note que eu tenho uma relação entre tensão de cisalhamento e tensões normais em peças sujeito a uma flexão e também ao meu esforço cortante. Ok, pessoal? Vocês vão perceber que é simples. Quando a gente começar a resolver exercício, vocês vão perceber que é muito simples isso aí. Beleza? Então, vamos para o próximo tópico. Recapitulando a formulação, pessoal, nós obtivemos que H vai ser igual ao esforço cortante P vezes X, vezes o momento estático de área dividido pela inércia. Vocês vão perceber, pessoal, que essa relação entre H e o valor de X, ela é proporcional. Ou seja, se você tiver uma situação onde ocorre o aumento do esforço cortante em relação à distância, se você dividir o H pelo valor X, você vai obter um fluxo constante, ok? Da mesma forma, se você tiver o H diminuindo e o X aumentando. Então, a relação de um qualquer H para qualquer X na divisão vai ser um valor constante. E esse valor constante é o que nós vamos chamar de fluxo de cisalhamento, que é dado por Newton por metro. Ou seja, isso aqui não é um carregamento distribuído, é um fluxo de cisalhamento. A cada metro eu tenho tantos newton de cisalhamento. Ok, pessoal? Então, nessa relação, se eu pegar o H e dividir ele por X, note que a gente vai obter o quê? PQ dividido por I. Então, essa relação H dividido por X, pessoal, é que nós vamos chamar de Q. Q vai ser igual a essa força H dividido por X. Por isso que nós podemos dizer que Q vai ser igual a quem, pessoal? A P vezes Q dividido por I. Sendo que essa formulação de P, pessoal, P é uma força. Para eu dizer que essa força é de esforço cortante, o bom seria a gente colocar Q vai ser igual a V vezes Q dividido por I. Porque toda a formulação que eu trabalho para esforço cortante, eu vou ter o símbolo V. Ok, pessoal? E esse valor de Q, ele é dado pela unidade Newton por metro. Beleza? E nós vamos utilizar bastante exercício para resolver, onde eu vou utilizar o valor de Q, que é o fluxo de cisalhamento, para podermos determinar, por exemplo, a distância entre estribo, a distância de pregos necessário para combater aquele esforço H, né, entre uma camada e outra de uma peça sujeita a esforço cortante.